Olá, muito boa noite, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesse sábado à noite aqui conosco, em mais uma edição do Bancada Rural. A gente vai falar hoje do modelo de pagamento de royalties pelo uso de sementes transgênicas, que é um tema bastante recorrente aí nas rodas, nas conversas entre os produtores rurais. Inclusive, recentemente o assunto voltou à tona depois que os produtores lá do Rio Grande do Sul entraram com uma ação contestando essa taxa de 7,5% na comercialização da soja RR2. Esse caso foi parar na justiça. Os produtores ganharam a causa nesta primeira instância. A empresa Monsanto, que é a detentora da tecnologia, recorreu e acabou revertendo a decisão da justiça. Mas esse caso voltou à tona, reacendeu uma nova discussão e a gente quer saber, o agricultor está pagando duas vezes pela tecnologia? Essa taxação dos royalties, ela é justa? O que é direito de propriedade? O que a lei fala sobre este assunto? Enfim, vamos tentar traduzir em detalhes este assunto a partir de agora no Bancada Rural de hoje, que está apenas começando. E para tratar deste assunto, nós convidamos um time de especialistas que vai tirar a dúvida para você que vai acompanhar hoje à noite o programa aqui conosco. Em São Paulo, o advogado e membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Dr. Carlos Eduardo Neves de Carvalho. Também aqui conosco o diretor de gerenciamento de produtos da Monsanto, Márcio Santos. E lá em Brasília, o secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja, Leonardo Machado. E também o advogado que defende a causa dos produtores do Rio Grande do Sul, Dr. Neri Perim, que vai participar neste primeiro e segundo bloco. E a partir do terceiro e do quarto bloco, nós teremos então a participação do Leonardo Machado, que é o secretário da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja. Mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia. Sejam bem-vindos ao nosso Bancada Rural. Márcio, obrigado. Eu sei que o assunto hoje, na verdade, vai trazer aí uma certa calma, não só para os produtores de todo o Brasil, mas também esclarecimentos. O que a gente vende aqui é informação, e uma informação, quando ela tem qualidade, ela é bem-vinda. E é por isso que você é nosso convidado aqui. Boa noite, obrigado, viu, Márcio? Boa noite, muito obrigado, Márcio. Obrigado. Vamos, então, conversar também aqui em São Paulo com o Dr. Carlos Eduardo, que é o Dr. Carlos Carvalho, né, advogado e membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Doutor, a gente sabe que a lei foi feita para ser cumprida, né? Não com o, né? Cumprida. Mas às vezes não tem jeito. Às vezes os recursos e o que as pessoas, né, e especificamente os produtores, acreditam ser justo, eles entram efetivamente numa discussão, num embate para tentar, obviamente, fazer com que cada um ganhe a sua causa o que acha mais justo. Exatamente. A seu ver, e boa noite em primeiro lugar. Boa noite. A seu ver, o que vai daqui para frente acontecer com essa ação lá no Rio Grande do Sul? A gente vai tratar com um advogado que está lá em Brasília. O senhor acha que essa ação, apesar de a da Monsanto nesse momento ter revertido a situação, ela pode novamente trazer algum benefício lá para aqueles produtores? Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, inclusive até em nome da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, poder estar esclarecendo uma questão tão importante que já tem sido discutida já há mais de 10 anos no mercado. E essa questão já tem sido discutida, inclusive, uma ação praticamente idêntica com relação à soja RR1, né? E inclusive foi julgada improcedente a ação proposta pelas mesmas partes e tal. Uma coisa importante é definir o que é um produto transgênico. Um produto transgênico, ele é uma técnica de melhoramento vegetal na qual ocorre a manipulação genética do produto. Então, ele é um produto passível de patente. E o titular que investe nessa tecnologia, a partir do momento que a patente que ela é concedida pelo Estado, e no caso do produto transgênico também tem que ser liberado comercialmente pela Comissão Nacional de Biotecnologia, ele tem o direito de exploração econômica. Isso é defendido na lei. Isso é defendido na lei. Até porque, né, Márcio, quem investe milhões aí de dólares, na verdade, em novas tecnologias, merece ter o seu retorno de volta, na verdade, e o reconhecimento desse trabalho, que é, sem dúvida alguma, um grande avanço, não só para a nossa economia, mas para a nossa produção agrícola, que vem batendo recordes aí de produtividade. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, é nisso que a gente acredita. E o que nos deixa contentes, assim, motivados, é de estar participando nesse momento da chegada de, inclusive, novos investimentos, outras empresas
trazendo mais tecnologia para o sojicultor brasileiro. Isso é fruto do reconhecimento dessas empresas, da oportunidade de investimento e da oportunidade de nós, produtores, que também sou produtor de soja, por estar pagando e participando disso e trazendo mais tecnologia para nós mesmos. Claro, então vamos falar sobre exatamente esse bloco, né? Já que a gente conversou um pouquinho com cada um, eu quero já colocar lá em Brasília o Dr. Neri nessa discussão, mas abrindo este bloco, discutindo o problema central da questão dos royalties. Dr. Neri, seja bem-vindo, muito obrigado, boa noite para o senhor. A alegação dos produtores, na verdade, e lá do Rio Grande do Sul especificamente, é de que estão pagando 2 vezes. Esse seria a principal queixa dos clientes lá do sul do país? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Márcio Santos. Doutor Carlos, é um prazer conversar. Primeiro, eu queria só fazer uma correção para dizer que aquela ação da R1 ainda não foi julgada. Ela está aguardando o julgamento de embargos infringentes no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então não foi solucionada ainda. Segundo, eu queria discordar do meu colega, com todo respeito, baseado no magistério do professor Denis Barbosa, Charlene Ávila, Patrícia Porto, Pedro Barbosa e Raul Murrad, que juntos escreveram quase 400 obras e artigos sobre o tema. Não cabe o patenteamento de obtenção vegetal nem via inversa. O Brasil é signatário da ata da UPOV de 78 e no seu artigo 2º ela diz o seguinte: formas de proteção. Cada Estado da União pode reconhecer direito do obtentor previsto pela presente convenção mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas deverá aplicar apenas uma delas, ao mesmo gênero ou à mesma espécie botânica. Então, o Brasil fez a opção, com a Lei de Cultivar 9.456 de 97, de conceder a proteção, conforme tratado internacional, com um certificado de proteção e não patente. Então, nesse modelo, a dupla proteção não é possível e vem sendo praticado aqui. Quando o agricultor compra uma semente, ele paga por essa tecnologia devidamente, não tem nenhuma queixa com relação a isso, mas ele pode, depois de cultivar essa semente, selecionar parte dos grãos e guardar como semente própria e plantar novamente, desde que vende como alimento matéria-prima, sem pagar novamente propriedade intelectual. Quando a Lei de Cultivares permite isso, ela não apresenta nenhuma condicionante. Isso é um direito internacional e universal dos agricultores que fazem semente própria há 12 mil anos. Essa é a nossa posição, que está sendo sustentada no processo, tá certo, da qual nós confiamos. Tá certo. Doutor Neri, entendemos perfeitamente, mas eu queria colocar inclusive o Márcio nessa discussão, porque ele tocou no assunto da semente salva, né, Márcio? E aí eu queria saber a posição da Monsanto no caso dessa renovação de tecnologia. Como que vocês pensam nesse caso especificamente? Bom, o que nós pensamos é o seguinte: esse tema que o Dr. Neri colocou, naturalmente a nossa posição é divergente. Existem algumas outras legislações no Brasil que regulam isso, da qual o Dr. Carlos eu tenho certeza que conhece muito, que o Dr. Neri não lembrou de mencionar, e que permitem a patente da biotecnologia. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho a competência dos meus colegas que estão aqui, e esse assunto, na nossa visão, está judicializado, vai haver uma decisão e nós vamos respeitar. Eu acredito que o Dr. Carlos possa complementar melhor a fala do Dr. Neri do que Claro, claro. Mas, e aí, Carlos? Sim, na verdade, até concordo com o Dr. Neri, da não possibilidade da dupla proteção. Mas o empresário, o investidor, ele tem a faculdade, ele pode proteger através do melhoramento vegetal. Se for um cruzamento tradicional entre espécies, proteger pelo cultivar. Se houver a manipulação genética, proteger através de patente de biotecnologia. O Brasil, quando aderiu ao TRIPS em 94,
houve uma reformulação da Lei de Propriedade Industrial Brasileira, na qual possibilitou a proteção por patente de determinados produtos que a lei anterior não previa, como, por exemplo, produtos farmacêuticos, produtos alimentícios, micro-organismos transgênicos. Está previsto na lei, no artigo 18º, inciso 3º, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, a possibilidade da patentabilidade de micro-organismos transgênicos. Tá certo. Sendo o colega me consegue uma parte? Doutora, eu vou fazer o seguinte, concedo sim, a gente precisa mesmo ouvi-lo, eu acho que esse tema está ficando... Porque exatamente nesse ponto mas só um segundo, desculpa, doutor Neri. Toda a discussão. Claro, e eu entendo perfeitamente. Infelizmente, a gente precisa fazer o nosso primeiro intervalo comercial e eu acho que esse assunto já volta logo após a gente reiniciar aqui o segundo bloco. Então, não saia daí, fique conosco. Nós estamos de volta, esse é o segundo bloco. Eu falei, era rápido, né? Falando exatamente sobre o modelo de cobrança dos royalties, um assunto que interessa a você, que interessa a todo o Brasil, inclusive, até porque o agronegócio brasileiro é nossa produção de grãos, a nossa produção de soja, sem dúvida, logo vai ser a primeira no mundo. Mas a gente precisa falar sobre discutir o problema central dessa questão dos royalties, né? Esse modelo de negócio na realidade de semente transgênica, né? Como que ele funciona, a empresa que detém esse direito de propriedade sobre a tecnologia comercializa a semente na hora da compra, o produtor então paga pelos royalties sobre aquele produto e na hora da comercialização do grão, a empresa que está comprando aquela soja entra no sistema, por exemplo, da Monsanto, verifica se o produtor já quitou todos os royalties na época da compra da semente. E caso aquela carga seja proveniente de sementes salvas, quando é o caso, ou quando for este caso, o produtor então produz, né, a sua própria semente. Aí a cooperativa ou então a cerealista pode descontar os 7,5% da remuneração de toda a carga comprada. Dr. Neri está conosco, Perim, lá em Brasília, pode inclusive complementar, corrigir se for o caso, doutor Neri, essa informação que eu acabei de passar para o nosso telespectador. E a gente queria saber o seguinte, o argumento jurídico aí dos produtores para pedir o não pagamento na hora da comercialização, está embasado no que especificamente? Em que lei? Lei de cultivares, mas eu só queria deixar claro que a confusão está toda, como o colega entende, que estamos tratando de micro-organismos transgênicos. Não é verdade. Micro-organismos transgênicos são fungos, bactérias, leveduras, para fazer pães, vinho, cerveja. Então, não estamos tratando aqui. O que trata é o artigo 8º, onde não permite o patenteamento de planta, nem parte de planta, nem de ser vivo. O micro-organismo é um organismo pequeno, funcional, e não tem nada a ver com a tecnologia patenteada pela Monsanto. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem, e que deveria e merece o nosso esclarecimento. Perfeito. Eu queria deixar claro que os agricultores brasileiros, a quem eu represento agora... Quais são, doutor Neri? Desculpa fazer a interrupção. Quais são os agricultores brasileiros que o senhor representa? Porque eu sou um e o senhor não me representa. Quais são? Pequenos, médios e de grandes. Onde? Toda a categoria econômica. O senhor não consegue processo coletivo, não ficou eu bem represento claro para mim quem o senhor aceito como representa. Advogado toda a categoria econômica. Eu fiquei um pouquinho confuso com essa definição. Mas tá bom, obrigado pela explicação. Eu só queria dizer o seguinte, respondendo à pergunta, que pagar a tecnologia, os agricultores, esses que eu represento, todos aceitam. Mas no fornecimento de semente, não na moeda, não na produção. Aí a pergunta se responde. Eles são adequadamente remunerados? A CTRBio dá uma informação que um evento transgênico custa 4 milhões. Veja bem, se nós pegarmos 30% da Intacta, que é o mercado publicizado isso daria hoje 80% a 70% de semente certificado, 7 milhões e 200 mil hectares. Vezes R$115 a saca, dá um volume de 828 milhões, vezes 15 anos, se ficar só nesse volume de mercado, daria 12 bilhões 420 milhões, só no Brasil. Essa tecnologia, obviamente, ela é explorada... Agora, doutor Neri,
A nossa doutor Neri, visão... doutor Neri, por favor, a gente entende, compreende completamente o que o senhor está dizendo. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui a ser cumprido. E não cabe, obviamente, a mim aqui ficar discutindo a legitimidade, né, das partes, e sim informar o nosso produtor. Qual que é o resumo, então, até porque nós temos no terceiro e quarto bloco também a participação aí de Brasília do Leonardo Machado. Qual que é a conclusão da sua parte com relação a esse assunto, vendo um final lá na frente jurídico? O 7,5% é questionado, já que o senhor disse que, na verdade, os produtores que o senhor representa, e que não são todos, obviamente, mas aqueles que estão sob a sua capacidade jurídica, sobre a sua capacidade como advogado, na verdade, se esses produtores rurais aí da região sul do país não concordam exatamente com o quê? Com o valor de 7,5%, esse valor teria que ser menor? Se sim, qual era o percentual? Deixe mais claro para a gente, por favor. Pois não. Na R1, a cobrança de propriedade intelectual era R$21. Foi para 115, sem qualquer sustentação de incremento na produtividade. Há 4 anos nós estamos pagando R$80 uma saca de semente de soja, passamos hoje a 340. Se não houver um ajuste nesse sistema e se permitir a produção de semente própria, como a lei de cultivares garante, qual é o ajuste nós que o senhor fala? Vamos pagar $400 um saco de semente. Que ajuste é esse que o senhor está se referindo? O ajuste em não punir, não cobrar uma segunda vez na semente própria. E é isso que, obviamente, a Monsanto, né, o Márcio, na hora da comercialização, não uma coisa importante, concorda, que acho que é uma né? confusão que o Dr. Nery insiste em fazer com o telespectador. Não existe cobrança em duplicidade. Não existe. Claro que não há um cliente do Dr. Nery que ele possa me apresentar que tenha cobrança em duplicidade. Não existe. Isso é importante ficar para o produtor. Então, o senhor me apresente. Não existe. Apresento com maior satisfação. Isto é uma inverdade. O produtor ele não pode reproduzir a semente? Ele pode reproduzir. O que nós acreditamos, em primeiro lugar, Márcio, é que o produtor brasileiro precisa ter opção. Ele precisa ter a opção de escolher o que ele vai usar. Ele precisa ter a opção de escolher se ele vai plantar convencional, se ele vai plantar RR, se ele vai plantar Intacta, Liberty Link, o Enlist da Dow. Isso é o valor para o produtor brasileiro. Que a gente ouve deles, dos representantes deles. A segunda coisa que nós acreditamos é no investimento. O investimento traz progresso, traz tecnologia, e o investimento precisa de remuneração. O Dr. Nery colocou muito bem que a Intacta custa R$122 por hectare, não é 115, foi 115 foi há 3 anos, R$122 por hectare, com um bônus de 18, 19 e pouco, sai por aproximadamente R$100. Está aumentando. 7,5% quem paga é o produtor pirata. Não existe um produtor legal no Brasil que pague 7,5%. Pirata. Quem o representa Contra no o pirata processo é o produtor que existe que compra a cobrança semente certificada, não pirata. Então, o que acontece Esse não está sendo defendido no processo. que está pagando 7,5% hoje é o produtor que não usou semente certificada esse e que, que é o em pirata salvando que de maneira você legal... está chamando de pirata, exatamente isso. O produtor que salva a semente de maneira legal... Processo. Ele pode pagar pela tecnologia e não vai ser cobrado 7,5%. Então, é importante ficar claro essa distinção. E quem faz confusão é meu amigo Márcio, porque eu defendo no processo o agricultor que compra semente certificada. Este Dr. Nery não comprou, que demanda. Este produtor que comprou semente certificada já pagou e não é cobrado mais. E o senhor sabe Quando disso. ele reserva a semente própria, é cobrado de novo. Quando ele reserva de acordo com a legislação brasileira de semente, pela instrução normativa número 9, que ele faz o anexo 33 e paga... A lei de cultivares, Doutor, ela estabelece que o agricultor faz a semente própria sem condicionantes. Isso está no Tratado da FAO de 2001 de Roma também. Eu vou me permitir não entrar na questão jurídica, porque isso está judicializado. Essa decisão vai ser do tribunal, e hoje o tribunal decidiu que a Monsanto tem razão. Não e decidiu pior, ainda, principal, ela suspendeu o efeito suspensivo da decisão. Ela não mudou a decisão. Vamos dar a informação correta. A informação correta é que hoje no Rio Grande do Sul o sistema de cobrança é válido. E o fulcro da decisão, que eu não sou advogado, mas o que eu li o que é abusivo é o produtor querer ter um enriquecimento sem causa. Por isso ele deve pagar a cada uso. É só esse princípio. Pagamento a cada uso. Tomou uma opinião do Dr. Carlos aqui, Eduardo, já que a gente está nessa conversa. Como eu não vou estar eu só queria concluir uma pergunta. Eu vou lhe dar mais uns minutos, só um minutinho, Dr. Nery. Dr. Carlos,
essa instância, na verdade, que foi vencida pela Monsanto lá no Rio Grande do Sul, ou seja, esse ato suspensivo momentâneo, daqui para frente, para a gente deixar claro para quem está assistindo, o que pode acontecer? Os próximos passos. Isso pode ser revertido? A Monsanto, essa decisão é final? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o agravo de instrumento que é ingressado pela Monsanto, ela revogou os efeitos da tutela antecipada que suspendia o pagamento de royalties. Então, isso não é uma maneira liminar. Ainda vai ser julgado o mérito deste recurso. O que significa esse mérito? Momentaneamente, até o julgamento deste recurso, está suspenso. Agora, no mérito, poderá ser retornado os efeitos da tutela antecipada ou não. Mas, do meu ponto de vista, a questão se trata de... São dois produtos diferentes. Um é cultivar, o outro é o produto transgênico patenteável pela Lei de Propriedade Industrial. Isso está claro. Inclusive, o INPI, que é o instituto que concede as patentes no território nacional, já concedeu diversas patentes na área de biotecnologia, para outras empresas também. Então, o que não pode ocorrer é utilizar uma lei, que é a lei de cultivares, que não... E uma não se sobrepõe à outra. Exatamente. Uma não se sobrepõe à outra. A lei de cultivares, por exemplo, não se sobrepõe. Na verdade, não. Na verdade, o que tem que ser utilizado é a lei de propriedade industrial. E a cada uso da tecnologia, o proprietário tem que ser remunerado por essa taxa de utilização. Agora, o que eu acho que tem que ser acordado ou não, futuramente, vai ser com esse preço, o valor da taxa de uso, royalty. Agora, que tem que ser pago um royalty, tem que ser. Doutor Nery, o povo em casa, né, nosso telespectador, na verdade, não viu, mas a gente que percebeu que o senhor não concordou muito. Eu tenho só mais um minutinho para o senhor e eu queria que o senhor explicasse, resumisse quais são os próximos passos do senhor como representante desses produtores e por que o senhor não concorda com o seu colega aqui em São Paulo. Primeiro que a decisão foi de suspensão de efeito, não houve modificação dela. Eu prefiro ficar com a opinião do Dr. Denis Borges Barbosa do que o colega, logicamente porque converge com a minha, respeitando a opinião do doutor. Só eu queria deixar uma questão aqui. Clara, somos a favor a remunerar a tecnologia, mas não na forma como está sendo cobrado. O agricultor que está no processo é o agricultor que comprou semente certificada, não é produtor pirata. Mas eu queria falar em pirataria, fazer uma questão aqui. Quem que de fato comete pirataria? O agricultor ou a Monsanto, que vem cobrando duplamente pelo mesmo fato, inclusive na R1, depois de ter caído as patentes, continua cobrando mais 2 safras? Quem comete pirataria? É o agricultor ou a Monsanto? Doutor Nery, muito obrigado pela sua participação aí direto de Brasília. A gente sabe que esse é um assunto que não estamos nem no meio, muito menos no final. A gente vai, obviamente, aqui de todas as formas, esse é o intuito do Canal Rural, trazer esclarecimentos para o telespectador e que, obviamente, o nosso país e a nossa economia ganhem com tudo isso. E a justiça está aí, é ela que vai definir e tem definido, na verdade, todos os caminhos e os processos daqui para frente. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. O Canal Rural está à disposição, Bancada Rural também à disposição aí do senhor, quando for necessário, viu, doutor Nery? Obrigado, Márcio. Um abraço. Obrigado ao Márcio Santos, que apesar da nossa divergência é nosso amigo, e ao doutor colega, doutor Carlos, para propiciar esse debate. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Bom, um abraço, obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já com o terceiro e com o quarto bloco, logo na sequência, já com a participação de Brasília do Leonardo Machado, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores de Semente de Soja. Voltamos já. Nós estamos de volta, esse é o terceiro bloco do Bancada Rural, falando do modelo de cobrança de royalties. Temos convidados especiais aqui em São Paulo, lá em Brasília, falando sobre esse assunto. Aqui em São Paulo, o Dr. Carlos Eduardo Neves de Carvalho, que é advogado, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Também o Márcio Santos, diretor de produtos, de gerenciamento de produtos, na verdade, da Monsanto. E agora a gente vai colocar nesse nosso bate-papo, nessa conversa, o Leonardo Machado, que é secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores de Sementes de Soja.
Leonardo Machado, seja bem-vindo, boa noite para você, obrigado aí pela sua participação no Bancada Rural. A gente queria saber a sua opinião sobre esse assunto, como é que vocês, como associação, na verdade, que você representa, enxerga esse pagamento aí por parte dos produtores rurais para a detentora da tecnologia. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de falar que é um prazer estar aqui. E sempre que a Abras for chamada, ela vai estar participando e acrescentando nas discussões. Bom, o que a Abras entende é que a soja, como qualquer outra cultura agrícola hoje, ela passou por vários processos de melhoramento. E o grão de soja hoje traz consigo todo esse melhoramento, que resultou em aumento de produtividade pelo germoplasma e mais recentemente pela biotecnologia. E o pagamento por todo esse trabalho, ele faz parte de um ciclo virtuoso, onde que só resulta em benefícios para a agricultura, para quem desenvolve, para o produtor, para toda a cadeia produtiva. E assim a gente entende que a remuneração, no caso da biotecnologia, que é regido pela lei de patentes, que você deve utilizar o pagamento, toda vez que você utiliza, você deve fazer o pagamento dos royalties, é algo que deve ser contínuo dentro do nosso sistema, para você, como disse, manter essa continuidade, esse ciclo virtuoso, que é da pesquisa, do desenvolvimento e do uso e da obtenção de altas produtividades. O direito de propriedade, na verdade, ele funciona por quanto tempo? Existe uma lei que diz que é por tempo determinado ou por tempo indeterminado? Sim, exatamente. Então, como nós estamos discutindo, né, a questão do melhoramento vegetal, que ele pode ser feito por método pelo tradicional, que é regido pela lei dos cultivares, e o prazo de proteção a partir da emissão do certificado de registro são 15 anos. Isso no caso de cultivares. Inclusive, esse certificado de registro ele é expedido pelo Ministério da Agricultura. Esse pagamento que acontece no Brasil, ele também é feito no mundo inteiro? No mundo inteiro. O percentual é o mesmo? Com relação a valores de percentual, que tem que ser pago a taxa de remuneração, sim. Agora, não sei se o Márcio, como é feito o pagamento da Monsanto nos outros países, o valor da taxa de remuneração... Há diferenças entre países e cada país tem uma realidade. Claro. Então é difícil de falar sobre outros países. O que eu quero aproveitar o tempo para fazer, até acho que pelo um pouco da turbulência que ficou a conversa com o Dr. Nery no último bloco, é convidar você, produtor, que usa semente legal, a, se você pensa que você pode ser cobrado 2 vezes, nos ligue. Existe um 0800 da Monsanto. Eu quero afirmar e reiterar, não existe cobrança em duplicidade. Qual que é o 0800, Márcio, por favor? A gente colocar vou aqui perguntar também, ajuda para os meus colegas, mas que então falam até o fim do bloco. A gente vai colocar aqui embaixo na o 0800, legenda. Mas o que eu quero reafirmar é, não existe cobrança em duplicidade. Com relação ao valor... Então esclarece, por favor, mais para a gente, desculpa de interrompê-lo novamente, a história do produtor pirata, que você tocou também lá no segundo bloco. Quem é esse produtor pirata, na verdade, só para a gente deixar mais uma vez claro para o produtor, o que a lei fala sobre isso, eu passo depois aqui para ele, mas, enfim, o produtor pirata, na verdade, é aquele que efetivamente está enquadrado no quê? Está em desconformidade com a legislação brasileira, por exemplo, de cultivar. Ele não comprou semente certificada ou, em salvando semente, deixou de cumprir o requisito, que é informar o Ministério da Agricultura que está fazendo o seu campo. É só isso. Se ele está nessas 2 condições, ele paga pela tecnologia e não quer saber de moeda. Perfeito. Se ele está fora disso, ele vai ser cobrado na moeda. Perfeito. Essa é a simplicidade do modelo. Tá. Diga lá. Agora, apenas complementando a pergunta que você me fez antes, que eu disse dos 2 tipos de proteção de melhoramento vegetal. Cultivar, prazo 15 anos, a patente, prazo de 20 anos, contado da data do depósito. E é expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá certo. E regido pela Lei de Propriedade Industrial. Então são leis diferentes, prazos de proteção distintos. Leonardo. E nos 2 casos, né, só para colaborar um pouco, você paga no momento que você adquire a semente certificada no produtor de semente. Exatamente. Ali você já vai estar pagando tanto o royalties do germoplasma como o royalties da biotecnologia. Bom, em resumo, na verdade, a gente está aqui numa discussão, tentando levar para você, na verdade, todos, como disse o Mário, essas alternativas de mercado, as alternativas para que você possa escolher qual é o melhor caminho. E a gente sabe que as realidades, na verdade, de regiões, né, são bem específicas. Né, e quando a gente trata desse assunto, vale a norma. Eu quero voltar a esse assunto, porque eu acho que é importante deixar claro para o nosso produtor, que às vezes está lá no Mato Grosso nos assistindo, no Nordeste, enfim, ou até mesmo na região sul, e que não está sendo representado pelo nosso advogado, Dr. Nery, que participou no primeiro e no segundo bloco. O que vale, na verdade, quando ele planta lá soja, seja ele um pequeno, um médio, um grande produtor, mas ele está lá e
e ele não sabe exatamente o melhor caminho para seguir. Qual é a orientação para esse produtor com relação quando ele faz a opção por soja transgênica? Na verdade, a nossa lei de propriedade industrial, ela abrange todo o território nacional, né? Então, a taxa de remuneração pela reutilização e pelo uso tem que ser feita conforme o preço que é acordado no acordo de licenciamento quando ele adquire a semente, então, né? E apenas um adendo, tanto com relação a cultivares quanto com relação a patentes na lei de propriedade industrial, o que o agricultor pode, que a lei permite, é a reutilização para uso próprio, sem fins comerciais. Isso essa excludente tem tanto com relação a cultivares como propriedade industrial. Comerciais, então, ele não pode vender para um vizinho, ele não pode vender ou a doação e troca com finalidade comercial. E ele tem que comunicar também de qualquer forma. Agora, para uso próprio, privado, subsistência, né? Então, ele pode fazer essa utilização para uso privado. Márcio, quando você fala que o produtor não paga 2 vezes e ele também não paga 7,5%, qual é o percentual que ele paga hoje, então? R$ 122 por hectare. O que vale, acho que eu vou tentar colocar a minha visão, um misto de agrônomo, produtor, etc. O que vale, acho que é o que todo produtor que está nos assistindo sabe bem, é você fazer a conta e ver o que vale a pena para você. Usar a semente convencional é uma alternativa, usar a semente RR é uma alternativa. Usar a semente com a tecnologia intacta é outra alternativa. O que o produtor faz a cada ano é olhar qual está lhe dando o maior retorno e usá-la. O que nós acreditamos que não é justo, que não é equilibrado, é o produtor querer comprar um saco de semente e nunca mais pagar por aquilo. Porque, na verdade, isso não é uma questão que vai afetar só um elo da cadeia, que seria a Monsanto ou qualquer outra empresa de biotecnologia. Isso afeta a cadeia como um todo, porque isso afugenta investimento. A defesa de que eu posso comprar um saco de semente e para o resto da minha vida inteira nunca mais pagar, isso, se essa for a visão predominante no Brasil, que nós não vemos que seja, isso no médio prazo, a nossa visão é que vai diminuir o investimento de toda a cadeia, não só de um setor. E dos produtores de semente, né, Leonardo, a visão deve ser parecida, eu imagino, né? Até porque há uma lei, na verdade, que por mais que ela seja cobrada e em alguns momentos questionada, há uma lei no Brasil específica para isso que a gente está falando, né? Com toda certeza. Só colocar alguns números para exemplificar o que o Márcio falou agora. Para você desenvolver uma cultivar hoje, são gastos mais de 100 milhões de dólares. São mais de 8 anos de trabalho, desde o desenvolvimento no laboratório até a chegada no campo de uma cultivar, que traz consigo produtividades mais elevadas, resistência a algumas doenças, qualidade agronômicas de interesse para o produtor e biotecnologia. E é justo que todos os elos que tiveram dentro dessa cadeia para trazer isso para o campo sejam remunerados de forma adequada. Porque senão você vai quebrar todo esse ciclo e aí você não vai ter mais pesquisa, não vai ter mais desenvolvimento. Então é importante que essa remuneração seja feita de forma adequada, de forma rentável para todas as partes, para que a gente continue trabalhando. Essa é a visão da Brás, é essa a visão que a gente tem defendido hoje nos diferentes fóruns que a gente tem participado. Há um número, e aí eu deixo aberto para os três, quem puder me responder, na verdade, há um número que a gente possa levar para o nosso telespectador com relação a quem, hoje em dia, quais são, ou o número de produtores, ou em reais, quantos pagam e quantos deixam de pagar atualmente no Brasil? Será que a gente tem algum levantamento nesse sentido? O que eu tenho é o número de produtores que optaram por usar a Intacta. Na última safra foram 55 mil produtores que optaram por usar a Intacta e pagaram por ela, por entender que aquele era um benefício para eles. 55 mil produtores do Brasil. Do Brasil, de todas as regiões, mais de 15 mil só no Rio Grande do Sul, usaram, pagaram por ela, estão satisfeitos, estão recomprando agora, alguns não, vão decidir não usar. É a regra do mercado. Tá certo. Bom, a gente precisa fazer o intervalo, esse é o nosso último, e a gente volta já já com Bancada Rural, falando ainda sobre este tema. Nós estamos de volta a esse último bloco do Bancada Rural, falando do modelo de cobrança de royalties com os nossos convidados, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Brasília. E o Márcio Santos, que é diretor de gerenciamento de produtos da Monsanto, conversávamos agora no intervalo, Márcio, que eu acho que é importante isso que você disse,
e deixar bem claro para o telespectador, tanto para o produtor de soja, que já sabe como é que funciona na verdade, porque hoje em dia ninguém é mais ingênuo no mercado, né? Se as pessoas fazem um ato, seja ele qual for, elas respondem por isso e sabem exatamente o que estão fazendo, né? O detalhe é que nós temos também os telespectadores que não trabalham especificamente com soja e não conhecem muito bem esse mercado. Nós temos aí, na verdade, os que a gente chama de os que estão em conformidade e os que não estão em conformidade com a lei. Resumidamente, como é que funciona? Fala pra gente. Funciona o seguinte, o produtor, ele vai, eu costumo dizer que como produtor eu não decido o que eu vou plantar, eu decido o que eu vou colher. Como consequência do que eu quero colher, eu planto alguma coisa. Quando eu quero colher soja daqui a 4 meses, eu vou escolher plantar algum grão de soja, que pode ser uma semente que eu compro de um dos participantes da associação que o Leonardo representa. E quando eu compro essa semente, eu já paguei a tecnologia, como o Leonardo explicou, acabou. Não existe mais pagamento, acabou. Como produtor, a lei de cultivar permite que eu reserve semente para o meu uso próprio. Se eu fizer isso, tem um procedimento a cumprir, que é fazer uma inscrição no Ministério, que é um processo que o produtor faz. As federações estão aptas a apoiá-lo nisso. Neste momento, ele nos informa e paga a tecnologia. Essas são as 2 vias pelas quais o produtor planta soja no Brasil, em conformidade com a legislação. Fazendo isso, os produtores que fizeram isso, e é a estes que eu convidei antes, fez isso, não existe cobrança na Moega, não existe 7,5, não existe nada. Quem não está em conformidade, paga na Moega. É assim que está desenvolvido o sistema, e eu acredito que a cadeia entenda. Só fazendo a complementação, estou ficando velhinho, não lembrei mais o número do 0800, para aqueles que precisarem, é 0800 940 7088. Maravilha. E aquele 122 por hectare que você fala, qual que é o custo de produção, na verdade, que está lá junto para esse produtor? Nós temos 122 por hectare, não é isso? 122 por hectare. Quando o produtor ele vai comprar a semente, ele tem que fazer um cálculo para saber quanto de semente gasta por hectare, que tem grão menor, grão maior, etc. Mas na média, para cada hectare que o produtor planta, ele vai pagar R$ 122. Então, 1 quilo de semente pode custar R$ 4, R$ 3, R$ 2, X reais, o quanto for, mas ali dentro daquele valor está R$ 122 por hectare que ele planta. E já que você é produtor, Márcio, eu acho que vale a pena a gente insistir um pouquinho mais nesse assunto. A gente sabe que existem muitos problemas no nosso país com relação ao clima, com relação ao próprio preço do produto, né? Enfim, a questão da comercialização na hora correta. Enfim, todo produtor rural tem que ser, obviamente, um gestor. E um gestor muito eficiente no país para que ele possa, obviamente, tirar o seu sustento da lavoura. Quando isso não acontece, por exemplo, quando ele não colhe suficientemente para pagar, inclusive, nem o custo dele de produção e muito menos, às vezes, a questão dos royalties da qual ele deveria, já que a gente está falando do produtor que está em conformidade com a legislação. Qual é o posicionamento nesse momento e o relacionamento dele com a Monsanto? Nosso grande foco, nós somos uma empresa agrícola, a gente vive de agricultura, nós operamos 100% em conformidade com a lei. Eu acredito que o meu colega Nery estava um pouco emocionado quando ensinou aquilo que ele falou, mas a gente entende pelo calor da conversa. Nós operamos 100% em conformidade com a lei e nosso foco é o nosso cliente, que é o produtor rural. Se o produtor rural vai bem, nós vamos bem. Se o produtor rural vai mal, nós vamos mal. Nós temos uma parceria com mais de 200 mil produtores no Brasil que nos compram semente de milho, Roundup e usam a tecnologia intacta. Quando eles têm dificuldade, nos procuramos e vamos encontrar uma solução negociada, porque se a coisa não foi bem, nós temos que achar uma saída juntos. Perfeito. Agora, Leonardo, a gente sabe muito bem que, infelizmente, vem aumentando aí também o número de sementes piratas também no Brasil. Qual que é a palavra da associação nesse sentido? É totalmente condenável uma situação como essa, né? A gente sabe que a semente pirata não é um mal só ao produtor de semente, mas é um mal a toda a agricultura e a todo o sistema de produção de sementes mudas estabelecidos no país. A semente pirata você não tem garantia de qualidade, você não tem garantia de procedência, você não tem nenhum tipo de garantia de que aquela semente vai germinar numa colheita que o produtor espera. Como o Márcio colocou, o produtor ele quer colher, ele não quer se preocupar em relação a isso. E a Abrasa, a gente tem trabalhado arduamente em reprimir cada vez mais a pirataria de forma geral. Temos trabalhado junto com o Ministério da Agricultura em relação a isso, e temos trabalhado também junto com os obtentores para que busquem algumas formas de repressão desse mercado que traz tantos malefícios ao agronegócio brasileiro, podemos dizer assim.
E eu acho que um outro assunto também, Márcio, obviamente a Monsanto, assim como outras empresas, vem trabalhando dioturnamente, eu imagino, com relação a isso, é a própria semente que hoje em dia está cada vez sendo mais resistente. Às vezes o produtor precisa fazer mais aplicações, né, na lavoura para que ele tenha um pouco mais de eficiência. É para isso também que serve o pagamento de royalties, para desenvolver também sementes cada vez melhores e com mais produtividade? É o ciclo virtuoso que o Leonardo mencionava e que acho que o meu doutor aqui mencionou. É o ciclo, nós acreditamos no investimento e na tecnologia. O produtor acredita. O produtor, há 20 anos atrás, plantava com um trator que não tinha cabine, não tinha direção hidráulica, não tinha câmbio automático. Você vai numa fazenda, hoje eu costumo levar meus amigos aqui de São Paulo na fazenda, quando o cara chega lá e olha o trator e fala, mas isso aqui está melhor do que meu carro. Câmbio automático, GPS, direção hidráulica, tudo. E o produtor paga por isso. Por quê? Porque isso faz o funcionário dele ter mais produtividade, melhor qualidade de vida, conformidade com a legislação ambiental. Nós acreditamos no investimento e acreditamos que o investimento tem que ser remunerado. A remuneração, ela cria o ciclo virtuoso que o Leonardo falou e traz mais tecnologia. E nós estamos na beira disso para o sojicultor brasileiro. É a primeira vez que nós vamos ter mais biotecnologia chegando no mercado. A Dow já anunciou o lançamento, a Embrapa nos convidou para o lançamento do Liberty Link daqui a poucos dias. Então, ou seja, é um momento histórico para a sojicultura e que vem como fruto desse ciclo virtuoso, de onde o investimento traz mais investimento, mais receita, mais investimento. Doutor Carlos, a gente precisa, na verdade, encerrar o nosso Bancada Rural de hoje. Eu sei que a discussão, como eu disse, ela tem começo, meio, né? O fim a gente não sabe e a gente vai trazê-las novamente em outras oportunidades aqui, mas para o nosso produtor rural de todo o país, especificamente agora com quem trabalha com soja, qual seria o seu recado? De que forma, juridicamente, já que o senhor representa aqui a lei, né? Juridicamente, o que ele deve fazer? Qual é o melhor caminho? O que ele precisa seguir como empresário rural, como produtor rural? Ele tem que tomar cumprir a lei na forma como ela deve ser e tomar todas as medidas cabíveis para não ocorrer algum problema no futuro, entendeu? No caso, por exemplo, dessa ação que está em trâmite, tanto ainda da RR1, que já foi julgada a apelação, a ação foi improcedente, e nesta ação que está em vigência, ele não porque conseguiu uma tutela antecipada e suspendeu os pagamentos do royalties, que ele vai deixar de pagar o royalties, porque provavelmente lá no futuro a ação pode ser julgada improcedente. Então, o que eu aconselho é seguir estritamente o que diz a lei. Se a lei diz que tem que ser paga a taxa de remuneração pelo uso da licença de tecnologia, paga direitinho, que ele não vai ter problema futuro, entendeu? Perfeito. E se lá na frente a ação for julgada procedente a dele, ele tem todo o mecanismo legal cabível de entrar com uma ação de perdas e danos contra a empresa que cobrou indevidamente dessa tecnologia. Tá certo. No final das contas, o que prevalece é sempre a lei. Exatamente. Tá certo. Obrigado, viu, doutor Carlos? Deixa eu agradecer lá em Brasília também o Leonardo Machado. Leonardo, a gente tem mais um minuto para ouvi-lo e obrigado pela sua participação aqui no Bancada Rural de hoje. Isso, prazer foi todo nosso. Abraço está à disposição para sempre que precisar. E eu queria deixar um recado bem rápido. No momento onde que o produtor precisa de uma excelente rentabilidade, ele precisa construir uma produtividade que garanta isso. E a gente não tem dúvida nenhuma que ele só vai conseguir construir essa rentabilidade utilizando um material de boa procedência, que é a semente certificada com alta tecnologia. Acredito que esse é o segredo e esse é o começo de uma boa lavoura. Tá certo. Obrigado aí em Brasília também. Nós tivemos lá o Leonardo Machado, secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores de Semente de Soja, e é o Márcio da Monsanto também aqui conosco, Márcio Santos. Obrigado, viu, Márcio? É sempre importante, na verdade, recebê-los aqui, porque a gente sabe da importância que tem a empresa no contexto nacional e, obviamente, falar diretamente ao produtor, que é esse o nosso objetivo, é tornar as claras, né? Dizer, olha, eu estou aqui e é para isso que a gente serve, é nesse caminho que a gente anda, e você deixou muito claro que vamos trabalhar junto para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Obrigado e até uma próxima oportunidade, viu, Márcio? Muito obrigado. Obrigado ao telespectador que nos acompanhou nesse sábado à noite. É um prazer, um privilégio para mim poder estar aqui falando com vocês. Convido a vocês que optaram por usar a Intacta e vão optar nessa nova safra, contem conosco no que precisar. A gente acredita que a tecnologia entrega os benefícios e nós queremos ser um grande parceiro seu, não só nessa, mas nas próximas safras e nas próximas tecnologias. Tá certo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Canalrural.com.br. Você pode rever este programa. A gente volta no próximo final de semana. Que o seu finalzinho de sábado, o seu domingo seja muito bom e que a semana também bastante produtiva. Até o próximo Bancada Rural.